Olá, meu nome é Mariana Brandeleiro e venho em nome dos meus contribuintes, Júlia Ledra, Felipe Gaspar e Gisele Almerindo, apresentar o trabalho intitulado Resíduos da Indústria Cervejeira aplicados na produção de carvão vegetal para a remoção da cafeína. Como problemática, temos o crescimento notório de produtos farmacológicos, principalmente agora durante a pandemia. Esses produtos são denominados contaminantes emergentes e utilizam o processo de adsorção como principal método de remoção desses contaminantes de efluentes aquosos. Nesse processo, utiliza-se majoritariamente o carvão ativado, o qual possui um alto custo financeiro e ambiental. Como alternativa ao carvão ativado, se faz a busca de novos absorventes, os quais, para serem classificados como bons, devem possuir baixo custo, serem seletivos, possuir alta capacidade de absorção, ter uma vida útil significativa e estar presente em abundância. O carvão obtido através do bagaço de malte é uma alternativa recente ao carvão ativado. Esse se demonstrou muito eficiente para a remoção do paracetamol e de clofenaco de sódio de sistemas aquosos. O bagaço de malte é o principal subproduto da indústria cervejeira, o qual representa cerca de 85% dos resíduos produzidos, e sendo o Brasil o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, se vê a crescente e alta disponibilidade desse resíduo, além de ser uma problemática constante ao meio ambiente. Também, como problemática, temos a cafeína, um componente alimentar e ingrediente farmacológico, como aqui exemplificado nos produtos indicados. A cafeína possui baixa biodegradabilidade, sendo persistente no meio aquoso, podendo se tornar bioacumulativa. A toxicidade desse fármaco ainda não é totalmente compreendida nos ambientes aquáticos, porém notícias recentes da USP, Unicamp e da Universidade de Havaí enaltecem a presença desse fármaco em águas tratadas para o consumo humano. Os objetivos desse trabalho ainda vão ao encontro com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estabelecidos pela ONU, que visam a busca por água potável e saneamento básico para todo, o desenvolvimento de indústria, inovação e infraestrutura e o consumo e produção responsáveis. Metodologia. O bagaço de malte resíduo cervejeiro utilizado pelo presente estudo foi uma doação da cervejaria Itajaí localizada em Santa Catarina. Esse resíduo foi seco em estufa, então foi submetido à calcinação em atmosfera oxidante e as amostras foram homogeneizadas. A caracterização do adsorvente foi iniciada por meio da análise granulométrica do carvão macerado, onde essa foi submetida em uma máquina vibratória a 5 peneiras da Sally Tyler a um tempo de peneiramento de 15 minutos. O pH do carvão foi identificado conforme a metodologia do Standard Test Method of Ash and Biomass da American Society of Testing New Materials, e o estudo de adsorção foi monitorado em espectrofotômetro visível a absorbância da solução do comprimento de onda de 270 nanômetros ao caminho óptico referente ao composto da cafeína, conforme a literatura. Para os estudos de adsorção, o carvão foi expresso em uma solução de cafeína. Essa foi submetida em adsorção a uma agitação constante, depois foi centrifugada e a absorvância das amostras foram lidas. Precisamente, no estudo avaliativo do tempo de contato, variou-se a massa e o tempo de processo de adsorção. Já na análise avaliando o efeito da quantidade de massa, realizou-se a adsorção numa faixa de 0,8 a 1 grama de massa de carvão. E na análise avaliando o efeito do pH, variou-se uma faixa de pH de 1 a 10, a fim de identificar qual o melhor pH para realizar esse processo de adsorção. A análise estatística dos dados foi realizada no programa JAMOV mediante a análise de variância ANOVA ao teste pós-hoc de Tukey ao nível de significância de 5%. Mediante a análise granulométrica, foi identificado que cerca de 35% das partículas possuem diâmetros menores ou iguais a 0,63 e ainda menores do que 0,075 e cerca de 63% da amostra está numa faixa entre 0,063 mm e 0,106 mm. Na análise de pH, o pH natural do carvão obtido foi igual a 5. Isso indica superfícies com caráter ácido e a presença de complexos oxigenados. Esse pH ainda vai em encontro com
os indícios de pH encontrados na literatura. No estudo avaliativo do tempo de contato, trazemos aqui o perfil gráfico obtido, onde relaciona-se a remoção da cafeína conforme a massa utilizada e também a quantidade absorvida conforme a massa utilizada para os dois tempos propostos. É identificado que foi obtida uma boa remoção, e essa sendo acima de 90% para ambos os tempos, conforme aqui indicado. Já para a quantidade absorvida, obteve-se uma média de 4,70%, a menor massa, havendo-se um decaimento conforme o aumento da massa. Mediante análise estatística, foi identificado que para a remoção não houve diferença significativa entre os tempos de 30 a 60 minutos, de forma que utilizou-se para os futuros estudos de absorção o tempo de 30 minutos. Na análise avaliando o efeito da quantidade mássica, trazemos o perfil gráfico de remoção em azul comparado à quantidade mássica e a quantidade absorvida em rosa. É possível identificar que houve-se uma boa remoção já na menor massa utilizada, sendo cerca de 67%, e para a maior massa de 1 grama, houve-se uma remoção de cerca de 95% do fármaco. Conforme a literatura, houve-se um decaimento da quantidade absorvida e aumento da remoção conforme o acréscimo da massa. Isso é defendido por Sotelo e seus colaboradores em 2021, onde aferem que esse aumento da remoção ocorre devido à maior disponibilidade de sítios ativos conforme o aumento máximo. Conforme a análise estatística de remoção, não houve diferença significativa entre o percentual de remoção. Porém, conforme a quantidade absorvida, houve diferença significativa para as massas de 0,25, 0,5 e 1 grama. Assim, para dar continuidade aos estudos, avaliou-se entre essas três massas. Assim, conforme o aumento de 75% da massa, ou seja, de 0,25 a 1 grama, há somente um acréscimo de 0,01% da remoção. Assim, foi optado pelo presente estudo a utilização da massa nos posteriores estudos de absorção, a massa de 0,25 gramas de carvão, a um percentual de remoção de cerca de 95%. Na análise do efeito do pH, trazemos aqui a remoção conforme a variação do pH inicial e o pH final em verde conforme o pH inicial. Observa-se que a maior taxa de remoção foi obtida no pH 2 e a menor taxa de remoção foi obtida no pH 10. Há uma diferença de cerca de 2%. Mediante análises estatísticas da remoção, não houve diferença significativa entre esse percentual, o qual também é alto e acima de 90%. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, é imposto pelo CONAMA condições de padrões de lançamento de efluentes, ao quais esse deve se possuir no pH entre 5 e 9. É observado que somente os pHs de 2 e 10 não correspondem a esse critério do CONAMA. Assim, mediante a análise estatística e também avaliando a eficiência de remoção da cafeína, os requisitos do CONAMA e os gastos do processo a fim de não obter mais gastos incluindo a acidificação ou basificação da solução final, indicou-se que o pH natural de 5,29 é o mais indicado para as futuras análises de absorção, ao qual corresponde ao percentual de cerca de 93% de remoção do fármaco. Conclusão. Como conclusão, temos que o carvão produzido a partir do bagaço de malte apresenta propriedades favoráveis à sua utilização como absorvente no processo de absorção da cafeína, sendo capaz de remover mais que 90% em 30 minutos a uma massa de 0,25 gramas de carvão. Para uma ampla faixa de pH, o estudo cumpre os requisitos indicados pelo CONAMA, sendo mais vantajoso o uso do pH natural. E também o presente trabalho contribui com a proteção ambiental indicada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. O grupo de estudo agradece imensamente à Universidade do Vale do Itajaí e à Bolsa Uniedu, em parceria com o governo de Santa Catarina, pelo apoio técnico e financeiro pelo desenvolvimento desse projeto. Segue-se aqui o referencial bibliográfico utilizado para essa apresentação. Agradeço a atenção de todos.